Você já percebeu que algumas pessoas simplesmente não dão conta de relaxar? Talvez até você mesmo se reconheça assim. Mesmo quando finalmente você tem um tempo para tirar um pouco o pé, algo dentro de você continua ativo. E ao invés de tirar férias e realmente desacelerar, você começa a buscar novas atividades. O seu corpo se mantém tenso. Você deita para dormir, mas a sua mente continua pensando em milhares de coisas ao mesmo tempo. Tenta parar, mas parece que existe algo dentro de você que nunca desliga completamente. Como se o seu organismo estivesse sempre preparado porque alguma coisa está chegando. Muita gente interpreta isso como parte da personalidade. Ah, eu sou assim mesmo, ligada no 220. Ou eu sempre fui uma pessoa tensa. Mas quando a gente se observa a partir do funcionamento do nosso corpo, com mais atenção, essa experiência começa a ganhar um outro significado. Porque na maioria das vezes isso não é apenas um traço de personalidade, é um padrão que o seu sistema nervoso aprendeu ao longo da sua vida. E compreender isso muda completamente a forma com que você olha para a dificuldade que você tem de relaxar. E se você está encontrando esse canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou Hari Randir Kaur e aqui nós exploramos algo que muitas vezes passa desapercebido na experiência humana. A forma com que o corpo e o sistema nervoso influenciam diretamente a maneira com que nós pensamos, sentimos e reagimos ao mundo. Muitas pessoas tentam compreender a ansiedade, a tensão e a dificuldade de descansar apenas através do pensamento. Mas o nosso corpo participa profundamente dessa história. E aqui, nesse canal, nós investigamos exatamente essa relação que existe entre o corpo, a mente e o estado interno. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão tentando entender como funciona o seu próprio mundo interno. Seguimos em frente. Algumas pessoas vivem com uma sensação constante de vigilância. Já acordam pensando naquilo que pode dar errado. Antecipam os seus problemas antes mesmo deles existirem. E quando finalmente aparece um momento de descanso, o corpo não consegue entender para poder acompanhar. A mente continua ativa e o organismo continua preparado. É como se existisse um estado interno que nunca se desliga. Está sempre esperando algo acontecer. Com o tempo, muita gente passa a interpretar isso como parte da própria identidade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Mas a forma como o corpo reage ao mundo não nasce apenas da personalidade. Ela também nasce do aprendizado fisiológico, ou seja, do seu corpo. O sistema nervoso humano, ele foi desenvolvido para reconhecer sinais de ameaça. Quando algo acontece, um ambiente de pressão constante, conflitos frequentes ou situações de instabilidade, o corpo aprende rapidamente que precisa se preparar. Nesse caso, a respiração muda, a musculatura se contrai e a atenção se estreita. Esse é um processo extremamente útil em momentos de perigo real. Ele permite que o organismo reaja rapidamente para proteger a vida. E o problema aparece quando esse padrão continua ativo, mesmo quando o ambiente já não é mais o mesmo. O corpo mantém o hábito de se preparar e preparação constante se transforma em tensão constante. E quando alguém vive muito tempo no estado de tensão constante, alguns sinais começam a aparecer também no corpo físico com alguma frequência. A respiração tende a ficar mais curta e superficial. Os ombros permanecem elevados e muitas vezes a pessoa nem percebe. A mandíbula se mantém contraída. O estômago reage em pequenas situações como se a pessoa estivesse vivendo um grande desafio. Esses sinais não são decisões conscientes. Na realidade, eles fazem parte da forma como o organismo aprendeu a se organizar. Com o tempo, o corpo passa a considerar esse estado de ativação como algo normal. Então esse é o seu normal, mas na verdade não é normal. E quando a ativação constante vira esse novo normal, relaxar começa a parecer algo estranho. O sistema nervoso aprende através da repetição. Quando uma experiência se repete por muitas vezes, seja ela nos ambientes tensos, pressão, instabilidade emocional
o nosso organismo registra aquele padrão como um padrão de referência. Então ele passa a agir como se a vigilância permanente fosse necessária para nos manter seguros, mesmo quando a situação mudou. A mente pode compreender racionalmente que não existe ameaça, mas o seu corpo responde de acordo com aquilo que ele aprendeu ao longo do tempo e da repetição, com as experiências que você teve. E existe um detalhe muito importante nesse processo. O corpo não aprende apenas com o que aconteceu. Ele aprende como precisa se preparar para que aquilo não aconteça novamente. E essa preparação pode continuar ativa por muito tempo. Quando o relaxamento finalmente aparece, curiosamente, muitas pessoas só percebem o quanto estavam tensas quando o corpo finalmente começa a relaxar. E isso pode acontecer em momentos simples, por exemplo, numa oportunidade de uma caminhada tranquila, durante uma prática corporal ou até mesmo em um instante inesperado de silêncio, de observação da natureza. De repente surge um bocejo profundo, a sua respiração muda, o músculo solta uma tensão que parecia invisível e naquele momento aparece uma percepção clara. O corpo estava segurando muito mais do que você percebia. Para quem vive em estado de alerta constante, relaxar não acontece de forma imediata. O organismo precisa reaprender algo que ficou esquecido ao longo do tempo por falta de treino, a sensação de segurança. Quando o corpo percebe a segurança, o sistema nervoso começa a reduzir a vigilância. E então, de novo, a respiração muda. Agora ela aprofunda, a musculatura começa a soltar e o ritmo interno muda. Esse processo não acontece através da força, ao contrário, ele acontece através da experiência, de novo, repetidas vezes de estabilidade. Então, quando a gente observa essa dinâmica com muito mais atenção e profundidade, a dificuldade de relaxar deixa de parecer apenas um problema de personalidade. Ela passa a ser compreendida como um resultado do aprendizado do sistema nervoso. O corpo aprendeu a se preparar constantemente, aprendeu a antecipar tensão, aprendeu a manter vigilância, mesmo nos seus momentos de descanso. Reconhecer isso muda a forma como lidamos com a própria experiência. E ao invés de interpretar a tensão como fraqueza, incapacidade, nós começamos a perceber que o nosso organismo está apenas repetindo um padrão que um dia foi útil. E os padrões podem ser reorganizados com tempo, atenção e experiências que devolvem ao corpo a sensação de estabilidade. Para quem vive assim, relaxar não significa apenas parar. Significa permitir que o corpo descubra novamente uma sensação de segurança. Às vezes, esse processo começa em momentos muito pequenos. Você se dá a oportunidade de uma respiração mais profunda ao longo do dia, um músculo que finalmente você percebe que pode soltar, e nesse momento a vigilância diminui. Com o tempo, esses momentos vão se ampliando naturalmente, e aquilo que antes parecia impossível, simplesmente descansar, começa a se tornar uma parte natural da sua experiência. E é aqui que entra a possibilidade da meditação, da prática de yoga e dos processos profundos de autoconhecimento. E a gente continua essa conversa. Satnam, vamos juntos.